Olá, seres! E aí, como vocês estão? Espero que bem. Vamos ver se vai parar, tá? Acho que deu reflexo. Estamos com problemas técnicos aqui hoje. Melhorou. Tá sempre algum galho, né? E aí, como é que vocês estão? Espero que bem. Bora começar hoje a leitura das origens da Umbanda. A gente parou no começo das manifestações, né? Na semana passada, na página 22. E vamos dar continuidade agora. Prometo hoje falar menos, só ler. Vamos lá. Nós estávamos falando que era a primeira manifestação, né? Na semana passada. Era a primeira manifestação desse espírito iluminado que, diante da insistência dos irmãos encarnados, disse: não carece se preocupar, não. Nego fica no toco, que é lugar de nego. A atitude sábia e espontânea dessa entidade, aliás, a atitude sábia e portentosa da entidade tinha a finalidade principal de incutir, desde o início, a humildade nos presentes. Procurava, assim, demonstrar que se concentrava em ocupar um lugar mais singelo, mostrando que poderia se adaptar a qualquer situação. O que os futuros terreiros de Umbanda precisavam ser palácios, que os futuros terreiros de Umbanda não precisavam ser palácios e fortalezas de mármore e ouro. A tentativa de transmitir a humildade continuou através de respostas bem simples. Eu tô quase com a cara. De respostas bem simples. E que não mostravam a real condição espiritual e sabedoria desse valoroso enviado do astral superior. Perguntando como havia sido sua morte física, disse que havia ido à mata apanhar lenha e sentiu alguma coisa estranha. Sentou-se e nada mais lembrava. Sensibilizado com tanta humildade, alguém lhe perguntou respeitosamente se ele sentia saudade de alguma coisa que havia deixado na terra. Pai Antônio respondeu então: minha cachimba, nego quer o pito que deixou no toco. Manda o moleque buscar. Era a primeira vez que algum espírito pedia alguma coisa material, o que causou grande espanto nos presentes. Era uma forma de introduzir o ato de fumar o cachimbo pelos pretos velhos incorporados, o que nós sabemos ser hoje usado para o benefício dos médios e consulentes. Do mesmo modo, os caboclos também passaram a usar cachimbos e charutos com a mesma finalidade. Desse modo surgiu um ponto cantado que ainda hoje é utilizado em vários terreiros. Meu cachimbo está no toco, manda moleque buscar. No alto da derrubada, meu cachimbo ficou lá. Que arruda tão bonita que a vovó mandou arrancar, mas não chore, meu netinho, que a vovó manda plantar. O ponto que mostramos a seguir mostra que pai Antônio conhecia medicina. Chegou a ter várias vezes com alguns médicos e que uma das suas principais ordens e direitos era a cura espiritual dos consulentes merecedores. Dá licença, pai Antônio, que eu não vim lhe visitar. Eu estou muito doente, vim para você me curar. Se a doença for feitiço, pulará o seu congá. Se a doença for de Deus, ai, pai Antônio vai curar. Coitado de pai Antônio, preto velho curador, foi parar na detenção. Ai, por não ter um defensor. Pai Antônio é quimbanda, é curador. Pai Antônio é quimbanda, é curador. É pai de mesa, é curador. É pai de mesa, é curador. Subtítulo: estes eu posso curar, aqueles só medicina. Algumas testemunhas contam que alguns médiuns dos sanatórios de doenças consideradas mentais, como de Jurujuba, em Niterói, enviavam uma relação de doentes e a entidade, possivelmente o orixá Malé, incorporado em Zélio, indicava os que efetivamente eram portadores de perturbações psíquicas e aqueles que eram qualificados como obsedados pelos malefícios da baixa magia, tendo a possibilidade de cura imediata. Através dos procedimentos ritualísticos preconizados pelo Caboclos das Sete Encruzilhadas. Estes eu posso curar. Podem se direcionar. É residência do meu aparelho. Os outros são realmente enfermos mentais. Então a cura compete à medicina vigente. Outro subtítulo: a doutrina e a conduta do médium. A parte prática dos trabalhos maravilhava a todos e as curas dos obsedados se repetiam
diariamente. A doutrina ubandista, ministrada pelo Caboclo Sete Encruzilhadas, chamado de O Chefe, era refletida semanalmente, todas as quintas-feiras na própria residência de Zélio de Moraes. Nestas aulas eram explicitados os mais variados conceitos de fraternidade, humildade, relembrando as principais passagens do Evangelho de Jesus, tendo aconselhamentos acerca dos procedimentos nas relações do cotidiano, prevenções ligadas a uma vida saudável e das regras de atendimento pertinentes. Dizia ele, dai graça o que de graça recebestes. São 3 os perigos que ameaçam o médium. Primeiro, a vaidade. Segundo, a consulente mulher para o médium homem e vice-versa. E o dinheiro, a vil moeda que leva o homem a perder o caráter. O médium que mercantilizar a sua missão, faltará aos compromissos com o mundo superior. Pergunta... Opa... tá. Embora não seguindo a carreira militar que se destinava, pois a sua missão mediúnica não o permitiu, Zélio nunca fez profissão da mediunidade. Trabalhava para o sustento da sua família e diversas vezes contribuiu financeiramente para manter as tendas que o Caboclo das Sete Encruzilhadas fundou. Ministros industriais e militares que recorriam ao poder mediúnico de Zélio para a cura dos parentes enfermos e os viam recuperados, procuravam retribuir o benefício através de presentes ou preenchendo cheques vultuosos. Não os aceite, devolve-os, ordena sempre o caboclo. E Zélio, hoje, diz de cabeça erguida, nunca recebi um centavo pelas curas praticadas pelos guias. O caboclo abominava a retribuição monetária ao trabalho mediúnico. Não há ninguém que possa dizer, no decorrer desses 66 anos, que retribuiu uma cura, e foram as milhares com dinheiro. Retribuíram isto sim com a sua fé, ajudando o trabalho do caboclo pai Antônio como cambonos, ou assumindo a direção material das tendas fundadas, ou participando da corrente mediúnica quando tinham condições para isso. Zélio lembra o nome de muitos dos seus colaboradores mais antigos. Júlio Viana, médio excepcional de transporte de incorporação. O deputado José Meirelles, que se tornou presidente da tenda de São Pedro. O advogado Belarmino Tati, o seu cambono, major da época, hoje general Alfredo Marinho Ravasco, o general Aristóteles Santos, João Bustamante de Sá, José Albino Coelho, Alfredo Rego, Olívio Novaes, Leal de Souza, jornalista que publicou uma série de reportagens sobre a tenda Nossa Senhora da Conceição. João Salgado, de Pessoa, da tenda de São Jerônimo, Floriano Manuel da Fonseca, figura que se tornou verdadeiro patrimônio moral da Umbanda, pela atividade que desenvolveu durante décadas, graças a uma conduta exemplar e a firmeza das suas convicções. Conta a senhora Zélia de Moraes, em várias entrevistas, que ela e a sua irmã Zélia cediam os dormitórios para o devido acolhimento daquelas pessoas consideradas obsedadas, isso é, doentes espirituais. Existia uma enorme empatia com a referência prática dos trabalhos, das curas e das obsessões, sendo estudada a parte teórica e doutrinária através das reuniões semanais. A sede inicial da tenda espírita da nossa... essa aqui, né? Essa é a sede da tenda espírita. Voltar aqui, onde tudo começou. São Gonçalo. Que legal, quero conhecer o Rio de Janeiro. Acho que tem algo lá pra mim. Neste imóvel, localizado no Floriano Peixoto, em 30 Neves, São Gonçalo, Rio Niterói, Rio de Janeiro, iniciou-se a religião da Umbanda, onde no dia 16 de novembro de 1908, o Caboclo Sete Encruzilhadas anunciou o advento da única e genuína religião brasileira. Pessoal, peço perdão aqui, mas as letrinhas são difíceis. Aí se eu aumento muito, fica uma desconfiguração total. Então, como mencionado anteriormente, a partir do dia 16 de novembro de 1908, inicia-se um trabalhos ritualísticos da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, sob a direção espiritual do Caboclo Sete Encruzilhadas. Eu acho que eu vou fazer...
Então, como mencionado anteriormente, a partir de 16 de novembro de 1908, iniciam-se os trabalhos mediúnicos na tenda espírita, na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, sob a direção espiritual do Caboclo Sete Encruzilhadas, através do jovem médium Zélio de Moraes, com autorização da família, na supervisão do senhor Joaquim Fernando da Costa, seu pai, Fernandino Costa, seu pai. A tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, primeiramente situada no bairro das Neves de São Gonçalo e próximo à cidade de Niterói, foi transferida e reorganizada posteriormente à então capital federal, na cidade do Rio de Janeiro, sediando na rua Teófilo Otoni, número 90, Sobrado. De acordo com o seu estatuto, no capítulo 1, referente à organização e seus fins, registrado no cartório Tefé em 7 de junho de 1940, situado na tenda, se constituía numa instituição de caridade onde deveria se professar a doutrina espírita, composta de pessoas de ambos os sexos, sendo ilimitado o número de associados com um tempo indeterminado de duração e capital a constituir. É importante salientar. Minhas costas vão morrer, né? Nossa, não tá dando reflexo, né? Vamos lá. Importante salientar que não conta neste primeiro momento a proposição de uma ritualística umbandista propriamente dita, pelo menos formalmente registrada, porque não era aceito na época a especificação de termos que remetessem a uma determinada cultura marginalizada, passível de especulação, perseguição policial e drasticamente discriminada pela sociedade vigente, principalmente se tivesse a referência de uma religiosidade advinda da escravidão negra ou de rituais de pagelança e curandeirismo indígena. A prática da caridade deveria ser material e espiritual, divulgando a doutrina preconizada pelo Evangelho de Jesus, prestando sem distinção de cor, credo, ideologia e assistência a necessitados do corpo, da mente e do espírito, como também sem nenhuma retribuição pecuniária referente aos trabalhos e atividades caritativas praticadas, enfatizando a palavra do próprio Zélio de Moraes. Como orientação dessas práticas terapêuticas, o Estatuto previa o estabelecimento do regimento interno, que seria organizado pela diretoria da tenda e orientação do guia-chefe, através do Sr. Zélio de Moraes. Eram proibidas discussões políticas, religiosas e de demais assuntos que não fossem considerados condizentes com a proposta de trabalho preconizadas pela tenda espírita da Nossa Senhora da Piedade. Gente, eu preciso fazer um comentário. Quando eu disse semana passada que isso aqui se perdeu, é claro que não se perdeu de tudo, né? É porque, assim, hoje a gente vê muita coisa infundada dentro das religiões, principalmente na Umbanda, né? Tem muita coisa aí que tá sendo feita de doido. Não todas, né? Todas as religiões. Então, nós precisamos realmente trazer os conhecimentos para isso, né? Para todas, não só a Umbanda. Isso me registra porque, assim, em todos os lugares eu nunca tinha... A maioria dos lugares, principalmente no começo, eu nunca não conhecia isso, era sempre disse-me-disse, né? Literatura é diferente. A gente entender isso, né? Acho que é um pouco de burrice da minha parte também, e lerdeza, né? Porque eu poderia ter procurado saber disso há muito mais tempo. Entender que tem livros sobre, né? As pessoas falam que não conhecem e a gente não vai atrás. Isso foi o que aconteceu comigo. E olha que eu sou uma pessoa que caça tudo. Na verdade, eu ganhei esse livro, o volume 2, né? Um amigo me enviou o volume 2 há uns anos atrás. E aí eu procurei esse aí só agora, né? Eu não tive nem a curiosidade de ler na época, pra falar a verdade. Ai, ai. Vamos lá. A tenda deveria administrar por uma diretoria e um conselho deliberativo. A diretoria deveria recompor-se de 5 membros: presidente, secretário, tesoureiro, procurador e diretor-geral. O conselho iria compor-se de 20 membros, que seriam eleitos pela Assembleia Geral, composta de 2/3 dos sócios, quites com as suas mensalidades na primeira convocação e na segunda com o maior número de associados. Competia ao Conselho deliberar acerca da diversidade dos assuntos ligados à manutenção salutar, os procedimentos ritualísticos e avaliação de diretrizes administrativas em termos gerais.
A diretoria pertinente deveria usar as suas atribuições estatutárias na organização do regime interno da tenda, estabelecendo um ordenamento interno capaz de atender às necessidades dos seus associados, trabalhadores e frequentadores, harmonicamente ligados ao efetivo compromisso dos trabalhos espirituais desenvolvidos. O regimento interno estabelecido preconizava as diretrizes ritualísticas organizacionais, normatizando as relações entre os diversos membros que articulados fomentavam o pleno funcionamento da instituição. A tenda teria como chefe espiritual o Caboclo Sete Encruzilhadas, considerado o criador da Umbanda no Brasil no ano 1908. A entidade denominada Orixamalê, obrigatória de Ogum, seria o responsável pelos trabalhos de desobsessões, que são os descarregos, e desmanche de magias negras. O preto velho, chamado de Pai Antônio, sobre a entidade responsável pelos processos de curas das doenças. Ainda seriam designadas outras entidades que iriam se responsabilizar pela parte espiritual das sessões ubandistas, representada pelos médios da tenda e respaldadas pelo Sr. Zélio de Moraes. Haveriam sessões de caridade, de educação mediúnica e consultas exclusivas, como também sessões especiais de desobsessão. Seriam divididas entre as sessões de caboclos e pretos velhos, a partir das ritualísticas pertinentes a cada uma delas, além de uma orientação doutrinária, fundamentando os trabalhos espirituais realizados. É exatamente sobre isso que eu estava falando ali, que eu acho que agora casou, eu estava pensando aqui sobre. É porque é justamente isso que eu falei, sobre se perder, né? Porque hoje a gente vai, lógico que passar os costumes é muito importante, né? Principalmente que a própria espiritualidade nos passa isso, mas ver isto fundamentado na forma terrena, entender isso é muito interessante, né? Porque eu acho que se muitas pessoas tivessem o tempo de ler, igual eu durante muito tempo fui por cabeça, bati cabeça pra caralho. Preguiça. Vamos lá. Ainda seriam designadas outras entidades que iriam se responsabilizar pela parte espiritual das sessões ubandistas, representadas pelos médiuns da tenda respaldadas pelo Sr. Zélio de Moraes. Haveriam sessões de caridade, de educação mediúnica e consultas exclusivas, como também sessões especiais de desobsessão. Seriam divididas as sessões entre os caboclos e pretos velhos, a partir das ritualísticas pertinentes a cada uma delas, além de uma orientação doutrinária, fundamentando os trabalhos espirituais realizados. Um calendário litúrgico foi constituído, a ser seguido pelo período de um ano, compreendendo as denominadas sessões festivas de caráter ritualístico, comemorativo, considerando-se datas importantes e solenes da tenda, homenageando diversas linhas espirituais que auxiliavam os trabalhos caritativos desenvolvidos através da crença da existência de seres desencarnados que atuavam junto aos médiuns devidamente preparados a este intento. Assim temos o dia 20 de janeiro, ligado ao Oxóssi, São Sebastião e aos Caboclos, 23 de abril ligado ao Ogum de São Jorge, 13 de maio aos Pretos Velhos, a alma dos pretos cativos, dia 13 de junho ligado a Santo Antônio e ao Pai Antônio, dia 15 de setembro em homenagem a Nossa Senhora da Piedade, 27 de setembro aos Ibejis, Cosme de São Cosme e Damião, São Damião e a Linha das Crianças, 30 de setembro ligado a Xangô e São Jerônimo, 16 de novembro na lembrança do aniversário do Caboclo dos Sete Encruzilhadas, dia 4 de dezembro, ligado a Iansã e Santa Bárbara. O dia 8 de dezembro, ligado a Iemanjá, Oxum e Nossa Senhora da Conceição. Supostamente, o dia 25 de dezembro seria ligado a Oxalá, que é o nascimento de Jesus Cristo. Auxiliando e dando suporte à realização das sessões ubandistas, atendendo, orientando, operacionalizando, zelando pelo bom funcionamento dos trabalhos espirituais da tenda, existiam os cambonos, que eram considerados os secretários e assessores diretos das entidades incorporadas e que eram distribuídas diversas funções de acordo com as necessidades requeridas. Eles controlavam, interagiam e faziam cumprir as normas e procedimentos preconizados pelo regimento interno estabelecidos pela diretoria, aprovado pelo Conselho Deliberativo e autorizado pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Trabalhadores e frequentes... Não, peraí. Algumas obras doutrinárias básicas eram recomendadas, como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, todos de Allan Kardec,
como o livro do Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas da Umbanda, do jornalista Leal Souza. Essas leituras davam embasamento técnico aos trabalhos realizados na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Na prática, os procedimentos ritualísticos articulados dinamizavam as sessões umbandistas dentro de um determinado espaço propício, onde eram realizados os trabalhos espirituais. Todos os membros participantes, incluindo o dirigente principal, subchefes, médiuns desenvolvidos e em desenvolvimento, cambonos e assistência, se colocavam em posição de concentração, respeito e atenção na formação de uma corrente harmônica de pensamentos com o objetivo de se iniciar as atividades mediúnicas previstas para aquela determinada data em questão. O congá estaria paramentado com vistosas toalhas brancas, flores ornamentais, principalmente de rosas brancas, a flor símbolo da Mãe Maria Santíssima, velas acesas, diversos copos com água dispostos, dando embasamento e assentamento magístico ao ritual que iria se iniciar. Imagem dos santos católicos e representantes dos chefes da linha dos orixás, entidades e guias que deveriam incorporar nos seus aparelhos a fim do desenvolvimento a toda a terapêutica exigida nas atividades espirituais propriamente ditas. Com o intuito de purificar o ambiente do ritual umbandistas, eram queimadas algumas ervas e resinas odoríficas em fogareiro de barro, geralmente contendo carvão vegetal, incenso, beijoim, alecrim, alfazema, cânfora, mirra, comumente chamado de defumador, direcionando a todos os presentes na tenda. A partir daí seria realizada uma conversação doutrinária, riscados e firmados os pontos cabalísticos e entoados os pontos cantados pertinentes, sendo estabelecida uma egrégora magística de vibrações consideradas salutares a um efetivo resultado, dirigindo os objetivos pré-estabelecidos com a prece e a abertura proferida, geralmente era efetivo resultado atingindo os objetivos pré-estabelecidos. Com a prece de abertura proferida, geralmente era a prece de Cáritas ou a prece de Ismael, sendo feitas saudações e assentamentos aos orixás, e eram riscados os pontos cabalísticos referentes às 6 linhas dos orixás, firmados com flores, velas, bebidas e ponteiros, dando segurança aos trabalhos espirituais. Chefes de falanges e as devidas exortações litúrgicas, seria iniciada a sessão umbandista, com a chamada do guia-chefe, dirigente e o caboclo 7 encruzilhadas, cuja insígnia era representada por uma flecha transpassando um coração. Acreditando na presença das entidades do astral, se processariam os trabalhos da caridade com o direcionamento dos médiuns desenvolvidos. A participarem de uma mesa de trabalho efetivando as devidas desobsessões e posteriormente atendendo assistência nos seus inúmeros problemas de ordem emocional, material e espiritual. Após a relação dessa etapa, o contato entre os encarnados e desencarnados através da sessão umbandistas, com uma prece de agradecimento, revigoração e engrandamento dos trabalhos praticados durante o período estabelecido da realização do culto de Umbanda. No tocante ao desenrolar das sessões umbandistas, existem algumas crônicas escritas pelo jornalista Leal de Souza através das suas visitações à tenda Nossa Senhora da Piedade, que se descrevem os fatos pitorescos e percepções das nuances doutrinárias, ritualísticas e das interações entre os mais diversos participantes, incluindo a dos capítulos 23 e 25, o Espiritismo, a Magia e 7 Linhas da Umbanda, escrita em 1933 na cidade do Rio de Janeiro. Gente, eu queria fazer uma observação aqui, porque senão tá saindo da minha cabeça. Quando eu falo sobre se perder, eu quero dizer da massa mesmo, da galera que vem pegando, igual todas as religiões, todo mundo vem pegando, e a Umbanda, eu vejo muito que por ser uma mais aberta e receptiva, o pessoal às vezes não se preocupa muito em estudar. Inclusive, eu fui uma pessoa assim, tá? Não estou falando porque, lógico que, assim, não se perdeu o conhecimento com as pessoas sérias, mas eu falo que a massa, tipo, se o pessoal tá se perdendo, não é nem da religião, né? A galera não tem mais o interesse, né, de ter o conhecimento, né? Bom, quase ninguém vê esses vídeos mesmo, então minhas opiniões são ao Léo. E elas não têm a ver com isso aqui, isso é só uma opinião minha. Se estiver errado, eu posso me corrigir. Vamos lá.
No tocante ao desenrolar das sessões umbandistas, existem algumas crônicas escritas pelo jornalista Leal de Souza através das suas visitações à tenda Nossa Senhora da Piedade, que escrevem os fatos pitorescos, as percepções das nuances doutrinárias, ritualísticas e das interações entre os mais diversos participantes, incluindo a dos capítulos 23 e 25 do livro O Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas da Umbanda, escrita em 1933 na cidade do Rio de Janeiro. Inicialmente, a tenda Nossa Senhora da Piedade funcionou em Neves, nos arredores de Niterói, segundo as informações do Sr. Renato Guimarães. Disporemos das sedes históricas que a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade já esteve instalada. Na rua Floriano Peixoto, número 30, Neves, em São Gonçalo, na residência de Zélio Fernandino. Depois na rua São Pedro, depois na rua São Geraldo, na rua Senador Nabuco, na rua Teodoro Silva, na rua Sade Viana. Todas no Rio de Janeiro, viu, gente? E na rua São José Ribamar de Ramos, também no Rio de Janeiro, Cachoeira Dourada. Abaixo tinha uma reportagem efetuada em 1936 e descreve o espanto de uma tenda, descreve-se o espanto de uma tenda de umbanda taxada pela população de Macumba ter se instalado em pleno centro urbano no Rio de Janeiro. Era a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, com o caboclo das Sete Encruzilhadas, tirando a umbanda da periferia, levando-a para a classe média alta. Repare nessa reportagem a tendência preconceituosa do repórter e como ele se refere ao culto da umbanda de maneira jocosa. Pelas nossas pesquisas em época, taxavam de terreiro todo o culto efetuado no nível do chão, na periferia, sendo a maioria dos cultuadores negros e as famosas macumbas a tenda de todo o culto efetuado e sobrados no centro da cidade, sendo a maioria dos cultuadores brancos. E o primeiro relato do trabalho da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade através do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Chamava À Noite. Macumba, o jornal, Macumba em pleno centro, Caboclo das Sete Encruzilhadas invocado a 100 pessoas da Avenida Rio Branco, cerca de 400 pessoas adorando Roxóssi, Ogum e Xangô. Turistas estrangeiros convidados se submetem aos passes, assovios, trejeitos e batuques. A casa onde o Caboclo Sete Encruzilhadas era invocado. Essa aqui, não sei se dá pra ver. Tem mais do jornal? Isso aqui é sobre o que eles falaram lá, né? Não consigo ler aqui pelo digital. Dona Zélia de Moraes Lacerda, filha de Zélio, declarou em 1990 que, além do trabalho nas sessões de caridade, Zélia de Moraes dava muitas consultas através da psicografia. A partir do momento que a direção da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade é transferida para as filhas do médium, Zélia e Zilmé de Moraes, Zélio parte para um exílio voluntário na região da Serrana do Rio de Janeiro, no município de Cajueiras de Macacu, na pequena localidade privilegiada pela natureza chamada Boca do Mato, continuando os trabalhos espirituais na cabana do pai Antônio, a falecer alguns anos depois. A tenda Nossa Senhora da Piedade funcionava normalmente com sessões às segundas e sextas, quartas e sextas-feiras, dirigidas por Dona Zélia e Dona Zilmeia, filhas de Zélio de Moraes. Atualmente, a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade funciona na cabana do pai Antônio, em Cachoeira de Macacu, com o trabalho realizado uma vez por mês, dirigido pela filha Senhora Zilmeia e Senhora Lídia Cunha. Nesse recanto maravilhoso da natureza, Zélia de Moraes viveu os últimos dias da sua existência física. Esse aqui, acho que é a Dona... Tá aqui, ó, a Dona Zélia... Não, essa é a Dona Zilmeia, essa é a Dona Zélia e a casa. Nesse espaço umbandista, Zélio Fernandino de Moraes dava seguimento aos trabalhos caritativos através de iluminado querido preto velho pai Antônio. Localiza-se em Boca do Mato, distrito de Cachoeiras, Macaú, Rio de Janeiro. Que lindinha a casa, né? Olha lá. Não sei se dá pra ver aqui. Isso. A oração das 7 tendas da Umbanda.
continuidade deste memorável relato, com o passar dos 10 anos da fundação da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, em 1908, o caboclo Sete Encruzilhadas, claro, através do seu médium Zélio de Moraes, declara que iria se iniciar a segunda parte da sua missão, e que seria a criação das 7 tendas consideradas os núcleos onde se propagaria a religião de Umbanda. A partir de alguns componentes da própria tenda matriz dirigida pelo caboclo, foram designados os indivíduos que queriam fundar as demais tendas umbandistas. Estes recebiam orientações, esclarecimentos, exortações nas reuniões de quinta-feira de como deveriam formar as novas tendas em tempos doutrinários de preparação dos corpos mediúnicos, da organização, dos estatutos, da administração e dos procedimentos ritualísticos e litúrgicos. Vamos a alguns relatos do Sr. Antônio Eliezer Leal de Souza em época. As tendas do Caboclo Sete Encruzilhadas. O Caboclo das Sete Encruzilhadas fundou e dirige as 4 tendas de Nossa Senhora da Piedade, a matriz em Neves, o subúrbio de Niterói, encravando ao município de São Gonçalo, e as de Nossa Senhora da Conceição, São Pedro e Nossa Senhora da Guia, na capital federal, além de outras no interior do estado do Rio. O processo de fundação dessas tendas foi o seguinte: o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é vulgarmente denominado chefe pelos seus auxiliares da terra, quer pelos do espaço, escolheu para seu médium filho de um espírita e, por intermédio dos dois, ageminou elementos necessários à constituição da tenda da Nossa Senhora da Piedade. 10 ou 12 anos depois, com contingentes dessa tenda, incumbiu a senhora Gabriela Dionísio Soares de fundar com o caboclo Sapoeba a de Nossa Senhora da Conceição. E quando a nova instituição começou a funcionar normalmente, encarregou o Dr. José Meireles, antigo agente da Municipalidade Carioca, o deputado do Distrito Federal, os espíritos de Pai Francisco e Pai Jobá, com o auxílio de 2 existentes, da criação da tenda de São Pedro. Mais tarde ainda, com o Dr. José Meireles e o caboclo Jaguaribe, receberam a incumbência de organizar com os egressos da tenda do pescador e a Nossa Senhora da Guia. Cada uma dessas tendas constitui uma sociedade civil, sabendo a sua responsabilidade legal e espiritual ao respectivo presidente que é nomeado, cabendo a sua responsabilidade legal e espiritual ao respectivo presidente que é nomeado pelo Caboclo Sete Encruzilhadas, independente da educação ou da sanção humana, de indicação ou sanção humana, e por ele transferido, suspenso ou demitido livremente, bem como os médiuns que o chefe designa e se pode, se o entender, afastar das suas tendas. A organização espiritual é a seguinte: cada tenda tem um chefe de terreiro, presidente espiritual, um substituto intermediário e vários eventuais, chamados estes pela ordem da antiguidade na tenda, os designados pela guia geral. A hierarquia na ordem material, como na espiritual, é mantida com severidade. Cercam o caboclo das Sete Encruzilhadas muitos espíritos elevados que ele distribui, conforme a circunstância, pelas diversas tendas. Mas esses espíritos e mesmo os orixás não diminuem nem assumem a autoridade dos presidentes espiritual e material e trabalham de acordo com eles. Os próprios enviados especiais, mandados de longe em longe com material e trabalham de acordo com eles. Os próprios enviados... Li errado, gente. Os próprios enviados especiais mandados de longe em longe com mensagens dos chefes e padroeiros das linhas só as preferem depois do consentimento de 2 dirigentes. Até o chefe, quando baixa e incorpora em qualquer das tendas, não se investe na direção dos trabalhos, mantendo o prestígio dos seus delegados. Na primeira quinta-feira de cada mês, celebra-se na tenda matriz uma sessão privativa dos presidentes e seus auxiliares, médiuns dos chefes de terreiro, e nessa assembleia, o caboclo Sete Encruzilhada faz as observações necessárias, louvando ou admoestando sobre os serviços do mês anterior e dá instruções para os trabalhos do mês corrente. As tendas realizaram isoladamente sessões públicas de caridade, sessões de experiência e as de descarga. A segunda se divide em 2 categorias: as que têm por objetivo a escolha e o desenvolvimento dos médiuns em diversas linhas, e a outra facultativa, visando os estudos de caráter científico. As sessões de descarga são consagradas à defesa dos médiuns. Na segunda e sexta-feira de cada mês, os presidentes e médiuns auxiliares de cada tenda trabalham conjuntamente na matriz, no terceiro sábado de Nossa Senhora da Conceição e no quarto de Nossa Senhora da Guia. Anualmente, as 3 tendas fazem um retiro de 21 dias fora da cidade com cerimônias diárias e as suas sedes nas residências dos componentes. Há mensalmente uma vigília de 24 horas em que se rezavam os filhos das tendas de Maria. Nota do autor: Aqui Leal de Souza se refere à Mãe Maria Santíssima.
Peraí. Não, amigo, tem que ser um pouquinho menor. Gente, eu tô perdido aqui, peraí. Pronto. Ah! Peraí. Efetuam-se em certas circunstâncias. Isso. Atos idênticos às mesmas horas nessas 3 tendas. Celebram-se ainda outras reuniões internas ou externas, inclusive as festivas. Em nenhuma tenda é lícito realizar qualquer trabalho sem autorização expressa do chefe. Nenhum presidente pode submeter ao seu julgamento pedido, a não ser que se inspire na defesa e no benefício do próximo. Para o serviço das suas tendas, o caboclo da Sete Encruzilhada tem suas ordens de orixás falanges em todas as linhas, incluídas na linha de Ogum e falange marítima do Oriente. Bastam essas anotações para que se compreenda o que é uma organização da linha branca da Umbanda e Demanda, concebida no espaço executado na Terra. Trecho extraído de O Espiritismo, a magia das 7 linhas da Umbanda. A tenda Nossa Senhora da Piedade. Ai. Sob a presidência de Sr. Zélio de Moraes, médium do Caboclo das 7 Encruzilhadas, erigida no sítio tranquilo entre árvores, a tenda Nossa Senhora da Piedade é a casa humilde dos milagres. Atacada de moléstia fatal, a filha de um comerciante de Niterói agonizava sofrendo e, como ciência humana se declarasse impotente para socorrê-la, seu pai, em desespero delirante, numa tentativa extrema, suplicou auxílio à modesta tenda das Neves. Responderam-lhe que só à noite na sessão o guia poderia formar o conhecimento do caso. Regressando ao lar, o desconsolado pai encontrou a filha morta e, depois de se fazer constatar o óbito pelo médico, mandando tratar o enterro. No entanto, à noite, na tenda Nossa Senhora da Piedade, aberta a sessão, o caboclo da 7 Encruzilhada, manifestando-se, disse aos seus auxiliares da terra, ainda desconhecedores, o desenlace da doença, que se concentrassem sem quebra da corrente e o esperassem, pois ia para o espaço com as suas falanges socorrer uma enferma que lhes pedira socorro. 2 horas depois, voltou, achando aqueles companheiros exaustos do longo esforço mental. Explicou-lhes, então, na pureza da sua realidade, a situação e mandou-os que fossem, em nome de Jesus, retirar a morta da mesa mortuária e comunicar-lhe que a misericórdia de Deus, para afastar os benefícios do Espiritismo, permitia-lhe viver, enquanto não negasse o favor da sua ressurreição. Confiante em seu chefe, os humildes trabalhadores da tenda da Piedade cumpriram as ordens recebidas e a moça não só ficou viva, como curada. O médico que lhe tratou da moléstia e que lhe constatou o óbito observou-a por algum tempo até desistir de penetrar o misterioso do seu caso, classificando-na na ordem sobrenatural dos milagres. Meses depois, à mesa do almoço, conversando com a ressuscita, contestou com firmeza, negando a ação espiritual que lhe retribuiu a vida material. Porém, nessa ocasião, adoeceu de uma indigestão, falecendo em menos de 24 horas. Ressurreta, né? Uma associação de grande autoridade do Espiritismo, ao ter conhecimento desses fatos, resolveu apurá-los com severidade para desmenti-los ou confirmá-los sem sombra de dúvida, e no inquérito rigoroso, com o auxílio de autoridades do Estado do Rio de Janeiro, estabeleceu a plena veracidade deles, publicando no órgão da Federação Espírita sua documentação. A média mensal das curas de obsedados que iriam para os hospícios como loucos é de 25 doentes na tenda da Piedade. Os espíritos que baixam nesse recinto não procuram deslumbrar os seus consulentes com o assombroso de manifestações portentosas, mas produzem muitas vezes as que lhe exigem as circunstâncias. Os auxiliares humanos do Caboclo Sete Encruzilhadas, na tenda que é por excelência a sua tenda, mesmo os que lhe têm posições de revelo na sociedade, não se orgulham dos favores que lhes são conferidos e procuram, com doçura e humildade, merecer a graça de contribuir com os intermediários materiais para a execução da terra nos desígnios do espaço. Também é extraído do Espiritismo, a magia das 7 linhas da Umbanda, de Leal de Souza. Esse trecho.
A tenda Nossa Senhora da Conceição. Perguntaram ao presidente da tenda Nossa Senhora da Conceição: acreditas em Nossa Senhora da Conceição? Para responder, ele interrogou: o amigo acredita na Virgem Maria, mãe de Jesus? Acredita, afirmou o ironista. Pois Nossa Senhora da Conceição é a Virgem Mãe de Jesus. Se a tenda corresponde à sua finalidade, que importa seu nome? Virgem Maria ou Nossa Senhora da Conceição? As prevenções contra a Igreja determinam investidas bravidas contra o passado e a mutilação de grandes nomes históricos, reduzidos e teóricos de estatura, Santo Agostinho e os mártires da Ponte São Sebastião e vulgaridade anônima de Agostinho e Sebastião. Ofuscam-se desse modo, na evocação dessas gloriosas figuras, os seus máximos predicados, os predicados que o catolicismo exaltou e os centros espíritas reconhecem, transformando esses iluminados em seus padroeiros e dirigentes espirituais. A essa ríspida intolerância, prefiro o sábio exemplo de Allan Kardec, chamado São Luís ao espírito que mais o auxiliou na codificação do espiritismo. Se os magnos luzeiros do espiritismo científico e os kardecistas podem invocar Jesus como o Redentor, médium de Deus, o Salvador e o nosso Senhor Jesus Cristo, por que não podemos, nós dos humildes, invocar a Virgem Maria como Rainha do Céu, Nossa Senhora da Conceição? Quer chamemos como Caboclo Sete Encruzilhada, Mãe das Mães ou Confederação Espírita, Nossa Mãe Amantíssima Virgem sem Pecado, Maria Puríssima, como os católicos Nossa Senhora, ou como os filhos de Umbanda, Mãe Axum, Mãe Oxum, Iemanjá, Maria Imaculada é sempre Imaculada Maria, e pela diversidade dessas invocações não deixa ouvir o clamor e as preces dos crentes. Nossa Senhora da Conceição é uma variante invocativa do nome Maria, mas na linha branca da Umbanda conserva o sentido místico ligado à terra e ao espaço. Acredito ainda que Nossa Senhora da Conceição tem a representação visível no espaço, pois afirmam os espíritos que conosco trabalham e se qualquer entidade, mesmo para espalhar o mal, pode se revestir do aspecto que lhe convenha, é claro que Maria poderá assumir a aparência que deseje ou conduzir formações fluídicas necessárias ao consolo e à fé daqueles que procuram no espaço, como o esplendor da maternidade realçada pela pluriquitude, pela pulcritude, nota do autor, qualidade que é pulcro, beleza, formosura virginal. As falanges de Nossa Senhora da Conceição ensinam que os espíritos são as mais... Tem hora que eu me confundo aqui, porque olha, tá muitas letrinhas, gente. As falanges de Nossa Senhora da Conceição ensinam os espíritos, são as mais numerosas da linha branca e da Umbanda e Demanda, pois sob essa invocação e o que o resume na linha, o culto de Maria possui maior número de adeptos, e para atendê-los em suas súplicas, qualquer que seja o seu credo, essas legiões incontáveis descem e sobem incessantemente do espaço à terra e da terra ao espaço. Compreendem essas falanges as entidades que viveram na última encarnação, nas matas, cortados pelos arroios ou rios, pelos espíritos e pelas religiões litorâneas, pelo povo do mar, pelos que foram no mundo material devotados à Virgem Maria e pelos que a esses se agregam por afinidade. A exigência da atenção devida aos invocadores de Maria é tão premente e constante que raras vezes os elementos das suas falanges podem passar toda a humildade de seu nome. O chefe do terreiro dessa tenda, presidente espiritual, é o caboclo Corta-Vento, da linha de Oxalá. Seu substituto imediato é o caboclo Alcarriba, da linha de Oxóssi, e eventuais Iara, da linha de Ogum, de Timbiri, da falange do Oriente. Timbiri, nunca tinha ouvido falar. E o caboclo da Lua, da linha de Xangô. Pelo dever de assumir a responsabilidade social da minha investidura, acrescento que sou presidente da tenda Nossa Senhora da Conceição, ou mais modestamente, o delegado humano incumbido pelo Caboclo Sete Encruzilhadas, de coordenar a ordem material, à exceção dos trabalhos espirituais. A tenda Nossa Senhora da Guia. A tenda Nossa Senhora da Guia, presidida pelo Sr. Durval Vaz, esplendidamente instalada nessa capital, é uma instituição primorosa, preenchendo de modo completo os fins que, pelo prisma humano, inspiram a sua fundação. Nossa, vou ver se eu acho uma cópia melhor dele, porque nós ainda estamos na página 35.
Possui já desenvolvidos, revezando na intensidade brilhante de seus trabalhos, 60 médiuns de todas as linhas e prepara nas experiências de desenvolvimento sob a direção das guias vigilantes mais 230 oficialmente matriculados nos seus programas. Com esses elementos, a tenda Estrela Oriente pode atender como realmente atende, distribuindo socorros de todas as naturezas aos necessitados de várias espécies, que solicitam amparo ou auxílio aos centros espíritas de caridade. Só as suas sessões públicas das terças concorrem consulentes, cuja média oscila entre 300 e 350. Reduzindo-os ao mínimo de 300 e fazendo cálculo por meses de 4 semanas ou terça-feiras, conclui-se que a tenda Nossa Senhora da Guia socorre mensalmente 1.200 necessitados e 14.400 por ano. Nossa, era muita gente já naquela época, né? Além da sessão pública, realiza também semanalmente as sessões de experiências para escolha e desenvolvimento dos médiuns, dos estudos, as extraordinárias ou especiais impostas pelas circunstâncias quando se tornam preciosas, e a descarga em defesa de seus componentes. Trabalham em seu terreiro como chefe e presidente espiritual o caboclo Jaguaribe, como seu imediato, o caboclo Acarriba, e como substitutos eventuais, pela ordem de antiguidade na tenda, Garnazan, o caboclo Sete Cores, e Giramato e Bagi, todos pertencentes às grandes falanges da linha de Oxóssi. Possuem ainda, esses trabalhadores, tanto auxiliares quanto os médiuns desenvolvidos. O labor nessa tenda é dos mais profícuos, e o número crescente de pessoas que procuram cheias de confiança o seu terreiro atesta de modo eloquente a eficiência espiritual dos seus protetores e o generoso caráter de seus dirigentes humanos. Essa é a mais nova das tendas do Caboclo das Sete Encruzilhadas. A sua última criação e o seu advento ainda se liga ao nome do Dr. José Meireles, já desencarnado, que foi na Terra um obreiro infatigável ao serviço daquele grande missionário. A data da fundação de cada tenda não é precisa e, por isso, optamos por não conjecturarmos quanto à data precisa da criação de cada uma. O início das fundações se deu em 1918 a 1935. As tendas foram assim distribuídas, então. Em 1920, no Rio de Janeiro, o médium kardecista Benjamin Gonçalves Figueiredo teve a primeira manifestação de uma entidade que identificou como Caboclo Mirim, que vinha com a finalidade de criar um novo núcleo de crescimento para a Umbanda. Assim como toda a família do médium foi chamada a participar. Eram ao todo 12 pessoas que deram início em 1924 ao que foi chamada Seara de Mirim. Após 18 anos, em 1942, foi fundada a Tenda Espírita Mirim, a Rua Soteiro dos Reis, 101 Praça da Bandeira. Mudou-se posteriormente para São Pedro e depois para sua majestosa sede própria na antiga Rua Ceará, hoje Avenida Marechal Rondon, no bairro de São Francisco Xavier, nas proximidades do Maracanã. Em sua nova sede, durante alguns anos, a Tenda Espírita Mirim chegou a registrar diariamente uma frequência de 3.000 assistentes. E o que é mais notável é que tal número de frequentadores eram atendidos apenas 2 horas de trabalho e que tal quantidade de médiuns passistas de descarga para atender a tão grande multidão. Mas onde o médium Benjamin Gonçalves Figueiredo havia se iniciado como umbandista? Encontramos importante informação postada no registro da Umbanda.wordpress, no arquivo áudio-cassete contendo a entrevista de J. Alves de Oliveira com Zélio Fernandino de Moraes na década de 1970. Contendo diversos assuntos muito pertinentes à história da Umbanda e dando-os na visão e o depoimento do médium Caboclo das Sete Encruzilhadas sobre a história da religião. Vamos a um trecho do interesse desse artigo, sobre a decência da Tenda Espírita Mirim e o seu fundador Benjamin Gonçalves Figueiredo. Descende da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. A ligação entre Zélio e Benjamin. No áudio, ouvimos Zélio contar que Benjamin passou a frequentar a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade para que se desenvolvesse na Umbanda. Em uma dessas ocasiões, o orixá Malê, incorporado em Zélio, pegou Benjamin e, após carregá-lo pelas costas do meio quilômetro, atirou no mar, tendo logo depois de fato dito que Benjamin já estava pronto para começar a trabalhar com a Umbanda.
Felizmente, na fila não há o período em que isso tenha ocorrido, mas se olharmos a história da Tenda Espírita Mirim, podemos supor que quando isso ocorreu no antigo site da Tenda Espírita, no antigo sítio das Tendas Espírita Mirim, o que produzimos parcialmente abaixo, lemos que o kardecismo veio para o Brasil através da família Figueiredo. Em 1920, essa família realizava sessões de Kardec na Rua Henrique Dias, na Estação do Rocha, no Rio de Janeiro. Dia 12 de março de 1920, o médium Benjamin Gonçalves teve a primazia de incorporar o Caboclo Mirim, grande mestre que veio nos ensinar a escola da vida, que poucos conheciam na época. Após a sua chegada, o Caboclo Mirim anunciou que aquela seria a última sessão de Kardec e que as próximas seriam de Umbanda. Em uma das suas mensagens, ele disse que a partir daquele momento a Tenda Espírita Mirim seria reconhecida mundialmente e advertia que a mesma seria uma organização única no gênero em todo o Brasil, cujo método seria adotado por outras tendas, até mesmo em outros estados da federação, que mais tarde teríamos a oportunidade de comprovar. O Caboclo Mirim, espírito missionário, preparou a antena receptiva àquele que seria intermediário a seu programa, de suas ordens e de suas mensagens, ou seja, o médium que preservaria sua missão, que cumpria rigorosamente a sua tarefa. Uma família inteira é convocada para preparar a Tenda Mirim para nela firmar os postulados da nova organização. Ai, meu Deus. Ui, fiz cagadinho. Os chamados ou escolhidos foram José Nunes Figueiredo, Judite Gonçalves, todos os Figueiredo, viu, gente? Eugênia Gonçalves, Ercílio Latino, Abigail Maria, Latino Gonçalves, Benjamin Franklin, José Frois, João Mota Mesquita Filho, foram os apóstolos de Jesus. Coincidência aos 13 dias dos meses aos 13 dias do mês de março do ano de 1924, considerou-se fundada a Tenda Espírita... Ixi, gente, mas deu problema aqui, peraí, que eu tô... Ai, meu Deus, não, calma. Peraí. Tem que ler desse jeito mesmo. Perceberam entre a ordem... Peraí, aos 13 anos do seu médium Benjamin Gonçalves Figueiredo. Perceberam entre a ordem do Caboclo Mirim e a Fundação Tenda Espírita Mirim que existe um período exato de 4 anos? Perceberam também que antes da ordem do Caboclo Mirim, a família Benjamin não trabalhava com Umbanda, apenas com kardecismo? Ora, se Benjamin e a sua família se conheciam em 1920, só iniciaram as atividades da Tenda Espírita Mirim em 1924, Zélio nos conta que Benjamin frequentou a tenda Nossa Senhora da Piedade para poder aprender com ele sobre Umbanda, tendo sido batizado no mar por Orixá Malê e considerado então pronto para trabalhar com Umbanda. Pelas regras da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, em seu regimento interno, o Orixá Malê é quem autorizava ou não a matrícula de pessoas como membros da tenda, bem como considerava aqueles que achava desenvolvidas para dar passes, consultas, auxiliar a trabalhos e desenvolvimento mediúnico, e outros que se responsabilizavam na tenda. Podemos supor que nesses 4 anos, entre 1920 e 1924, Benjamin foi membro da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade com autorização de Orixá Malê, tendo sido desenvolvido e considerado pronto por essa entidade a começar a trabalhar com a Umbanda. Só depois disso é que Benjamin teria fundado a Tenda Espírita Mirim junto aos seus familiares. Ou seja, embora Renato Ortiz tenha escrito que a Umbanda se desenvolve paralelamente em diferentes artefatos, sem que exista, pelo menos de maneira comprovada, uma relação de influência entre os diversos terreiros, em meados dos anos 20, existe em Niterói a tenda de Zélio de Moraes, no Rio de Janeiro a de Benjamin Figueiredo e Porto Alegre de Otacílio Charão. Outros pesquisadores tenham se baseado nele, que escreveram sobre o início da Umbanda. Podemos afirmar, comprovando pelo áudio em questão, que há sim uma relação da Tenda Espírita Mirim com a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, uma vez que a Tenda Espírita Mirim pode ser considerada mais uma tenda de Umbanda decrescente da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade.
Talvez a tenda espírita Mirim seja a segunda tenda descendente da espírita Nossa Senhora da Piedade, mas não podemos afirmar isso, por enquanto, pois ainda não conseguimos descobrir a data da fundação da tenda espírita São Pedro. Só sabemos que foi anterior a 4 de março de 1927. Resta agora descobrirmos se o Otacílio Charão, antes de embarcar para a África em 1916, frequentava a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade ou alguma casa de macumba carioca. Se frequentava a primeira, então teríamos que o Centro Espírita Reino São Jorge, fundado em Rio Grande em 1926, é outra tenda descendente da tenda espírita da Nossa Senhora da Piedade, mostrando uma relação entre as primeiras tendas da Umbanda e a antiguidade da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade sobre todas as demais. Outro apontamento, o Sr. Renato Guimarães. O que é interessante neste segundo endereço, na rua Teófilo Otônio de Sobrado, centro do Rio de Janeiro, que serviu de sede para a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, é que nele ficam os exatos 580 metros da praça atual da praia da atual Praça Mauá, e é exatos 430 metros da praia atual do Distrito Naval. Aí vocês, leitores, devem sair se perguntando, e daí? Bom, se vocês ouvirem de novo a fita postagem da ligação do Zélio de Moraes e Benjamin Figueiredo, a partir dos 17 minutos, vocês ouvirão o Zélio falar que Benjamin começou a frequentar a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade quando ela tinha mudado de sede para a cidade do Rio de Janeiro, e que o orixá Malé carregou Benjamin nas costas por meio de 500 metros até a praia. Existe uma grande probabilidade de Benjamin ter frequentado a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade na época em que ele tinha como sede um imóvel no centro da cidade do Rio de Janeiro, e não na época em que ela funcionava na casa onde Zélio vivia com seus pais. Resta agora descobrirmos quando houve a mudança na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade para aquele segundo endereço. O guia espiritual Pai Roberto Benjamin Figueiredo. Pela fita, ouvimos que a entidade Pai Roberto trabalhava com um médium no bairro Alcântara, São Gonçalo, Rio de Janeiro, antes de passar a trabalhar com Benjamin Figueiredo. Ainda segundo a fita, quando houve a visita de Benjamin ao terreiro do citado médium, a entidade Pai Roberto Incorporado, disse Benjamin que ele abandonaria o cavalo, o médium dele ia passar a trabalhar através da mediunidade do Benjamin. Abandonando o médium anterior e os trabalhos de feitiçaria que fazia através dele. Creio que com essas considerações conseguiremos mostrar a você, leitor, a importância do áudio. Hoje pouquíssimos terreiros formados pelo Caboclo Mirim e mesmo seus descendentes guardam e praticam na totalidade o que foi orientado pelo seu iniciador. Eu vou terminar essa página e aí nós vamos parar por aqui, tá? Nós vamos parar na página 41. Cremos que a tenda espírita Mirim não fez parte das 7 tendas fundadas pelo Caboclo Sete Encruzilhadas pelo fato que o Sr. Benjamin, juntamente com o Caboclo Mirim, criou uma ritualística própria, distanciando-se de alguns aspectos das linhas mestras, instituídas pelo fundador da Umbanda. Também ao fato de que toda a família de Benjamin já possuía um centro espírita e que, após as orientações do Caboclo Sete Encruzilhadas, transformou-se numa tenda de Umbanda. Na tenda Mirim não se usava velas, nem se adotavam colares presos ao pescoço dos dito guias. Não se fazia uso da pemba, nem pólvora, nem ponteiros. Tudo isso é de uso intenso do Caboclo Sete Encruzilhadas. O elemento material que o Caboclo ou Preto Velho usa é o charuto e cachimbo e nada mais. Embora o Caboclo Mirim aboliu muitas dessas práticas utilizadas pela então macumba reinante, contrariando as orientações do Caboclo Sete Encruzilhadas, e absorveu o uso de tambores em seus rituais festivos. E aí nós entramos com os ogã. Graças a Deus, que o batuque ajuda muito, velho. Como firma a gente, viu? A gente tem um mantra ali. É um mantra. Bom, é isso aí, galera. Eu acho que a gente para por aqui hoje. Esse aqui a gente vai parar na página 41. E aí a gente volta na semana que vem. Tchau!